Esse será o último ciclo e essa será a última vez que você poderá ganhar dinheiro suficiente que mudará a sua vida dentro do mercado cripto. Se você já perdeu dinheiro em criptomoedas ou ganhou dinheiro no mercado, mas nunca acabou realizando lucro, bom, esse é o nosso ano e dessa vez estamos nos preparando muito bem e estamos apenas começando o ciclo de alta. E depois que esse ciclo de alta acabar, entenda, com a regulamentação das criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin sendo holdado por grandes instituições, elas serão capazes de manipular e controlar ainda mais o preço desse ativo. É por essas e outras razões que os especialistas do mercado já acreditam que será muito difícil, quase impossível no futuro, fazer nas altcoins 10, 50 e até 100 vezes como veremos nesse ciclo. Então é por isso que hoje eu quero te mostrar primeiro quais são as maiores atualizações e quais são as tendências que você precisa saber para você ficar preparado para o próximo grande catalisador que pode chegar a qualquer momento no mercado. Esse ano temos halving do Bitcoin, as aprovações dos ETFs de Ethereum e muito mais coisas que ninguém está falando aqui no YouTube. Depois de mostrar isso, eu vou compartilhar com você porque os especialistas do mercado acreditam que essa alta das criptos será a maior que já vimos na história. E no final eu vou direto para as minhas previsões pessoais. Esse canal já é conhecido por acertar várias previsões e por isso eu quero compartilhar isso com vocês. Olha só, eu tenho 3 contas de wallets diferentes e essa daqui é o que eu mostro para os meus alunos, minha conta secundária. E olha o resultado que eu já tive só nos últimos 7 dias aí de negociação do mercado financeiro. Olha só, tivemos aí R$ 11.607 de lucro e no último dia foi R$ 400 e no último mês foi R$ 23.228. Só de lucro, lembrando que tudo isso foi de forma passiva, eu não estou trabalhando para gerar esse dinheiro, é o meu dinheiro gerando mais dinheiro sem que eu precise fazer mais nada, tá? É tudo aproveitando essa tendência de alta do mercado financeiro. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. E é por isso também que eu quero mostrar para você quais são as etapas exatas para você descobrir as altcoins com grande potencial, como por exemplo aquelas que fazem 10 até 100 vezes no mercado. E por último e não menos importante, eu estarei mostrando para você a minha estratégia pessoal, que eu vou utilizar para atingir mais de 10 vezes de valorização do meu patrimônio inicial. Então eu vou mostrar quais são as entradas e qual é a minha estratégia de venda para este ano. Olha, desde o último vídeo que eu fiz com essas atualizações do mercado cripto, muitas coisas aconteceram e também mudaram. E por isso já considera deixar o like nesse vídeo para você continuar acompanhando esse tipo de conteúdo e também já aproveita e se inscreve aqui no canal, galera, para você já se manter atualizado sobre o mercado e não perder mais nenhuma informação, beleza? Então, bora lá. Então, em primeiro lugar, os ETFs de Bitcoin. Eles foram aprovados no início do ano e têm sido um sucesso. Desde o momento em que os ETFs de Bitcoin foram lançados, há pouco mais de um mês, grandes investidores compraram mais de 3 bilhões de dólares por dia, 5 bilhões e atingimos o marco de 7 bilhões recentemente. Então, turma, esse é um marco histórico que já mostra que agora estamos em um mercado muito mais resiliente, com muito do dinheiro chamado antigo, entrando para esse novo mercado e adicionando o Bitcoin como uma opção para a aposentadoria. Até mesmo a Fidelity, que é uma das maiores empresas financeiras, agora também lançou seu próprio ETF de Bitcoin. Tudo isso já mostra uma grande mudança na narrativa do Bitcoin, porque ele está começando a deixar de ser um ativo de alta especulação e passa a ser um ativo de segurança para sua aposentadoria. Agora, a segunda coisa é sobre o halving do Bitcoin, que será o maior evento que nós já vimos no mercado cripto. Vocês sabem a minha opinião aqui sobre o halving, da parte econômica também, como eu já falei, por exemplo, nesse vídeo aqui, mas o que vale também é o resultado que o halving proporciona, porque ele vai ocorrer em menos de 2 meses. Nos próximos dias podemos bater o topo histórico do Bitcoin, algo que nunca aconteceu na história antes do halving. E tudo isso foi graças aos ETFs. Agora, a terceira grande atualização e uma das mais importantes para nós ficarmos atentos é com relação ao Ethereum. Com relação à parte fundamentalista, a partir do dia 13 de março, o Ethereum vai sofrer uma grande atualização chamada de decão. Essa atualização vai resolver uma das maiores desvantagens no uso da Ethereum, que são as suas taxas de gas. Essa atualização ela vai reduzir por completo o custo das transações da camada 2 do Ethereum. Por isso que o dia 13 de março então é uma data extremamente importante para o Ethereum. Mas agora, o que é mais crítico para o preço do Ethereum explodir e ir para a lua é quando os ETFs de Ethereum forem aprovados. A data limite aí que a SEC possui para responder ao pedido da Grayscale é no dia 23 de maio. Essas duas datas que eu falei são tão importantes que se eu fosse você e tivesse algum dinheiro investido em Ethereum ou pensa em comprá-lo ou até mesmo em vendê-lo, eu já colocaria isso no calendário do celular para não perder. Assim você já pode tomar decisões importantes para aproveitar a volatilidade que pode surgir nos dias próximos a essas datas, tanto antes quanto depois. Lembre
lembre-se que, assim como foram com os ETFs de Bitcoin, isso acontece quase sempre no mercado cripto. Compra no fato e venda no boato. Então, se você não conseguir comprar o suficiente antes dos eventos, esses podem ser momentos que você pode usar para acumular mais Ethereums, porque podemos ter uma correção na data de aprovação. Agora, por outro lado, se você já tiver muitos Ethereums aí na sua carteira, até essa data pode ser um momento em que você possa considerar realizar uma parte do seu lucro e depois, caso tenha realmente uma correção, você considerar comprar um pouco mais de Ethereum. Porque assim como vimos com o Bitcoin, em que quando foram aprovados os ETFs tivemos uma grande correção, tivemos poucos dias para acumular mais Bitcoins porque depois ele disparou. E agora, depois que o Bitcoin bateu quase 67 mil dólares por unidade, a pergunta mais feita é: qual a chance dele bater o topo histórico? Afinal, todo mundo já sabe também que quando o Bitcoin sobe, todas as outras altcoins acabam subindo logo depois. E depois que o Bitcoin passar da sua máxima histórica, aí vamos experimentar a verdadeira temporada de alta das altcoins. Mas depois de muita pesquisa, tudo indica que o Bitcoin ultrapasse a sua máxima histórica muito em breve. Porque primeiro, o S&P 500 ele teve uma alta monstruosa passando a sua máxima histórica com facilidade e recentemente ele fez um novo topo histórico, assim como queremos ver no mercado cripto. E por mais que as criptos e as ações estejam separadas aí em mercados diferentes, ainda existe uma forte correlação entre os dois mercados. Porque de onde vem o dinheiro das ações também está vindo uma parte do dinheiro de cripto. Ou seja, se o mercado de ações sobe, o mercado de cripto também vai subir. E muitos investidores do varejo iniciantes começam aí no mercado de ações e depois procuram outra coisa com ganhos potenciais maiores e vão para o mercado cripto. Isso já aconteceu em inúmeros ciclos. Se o S&P 500 e todas as ações continuarem subindo, sempre atingindo novos recordes históricos, naturalmente eu digo já com certeza que isso vai alimentar ainda mais o mercado cripto e o topo histórico do Bitcoin é logo ali. Olha só, quando eu estava escrevendo esse vídeo, faltavam menos de 100 bilhões de dólares para o Bitcoin chegar na sua capitalização de mercado mais alta, a capitalização do topo histórico. Mas já olhando atualizado aqui, o Bitcoin saiu de 50 mil dólares e já bateu 67 mil. Faltam menos de 75 bilhões de dólares para chegarmos na capitalização de mercado mais alta. Para alguns isso parece pouco e para outras pessoas isso parece muito dinheiro. Mas olhando para o dinheiro, por exemplo, que está indo para o mercado de ações apenas em uma única ação e em um único dia de negociação, já teríamos batido com folga esse valor. E mais uma coisa interessante é que os ETFs de Bitcoin estão tendo um volume entre 5 a 7 bilhões diários de entrada no mercado. Olha, mas fazendo uma conta básica de padaria, vai dar mais ou menos a um ritmo de 5 bilhões por dia entrando no mercado cripto para chegarmos no 1,3 trilhões em capitalização de mercado. Olha, precisamos de apenas 15 dias de negociação. E como o mercado ele não anda em linha reta, digamos que esse fluxo comece a desacelerar drasticamente e acabe por volta ali dos 2,5 bilhões diários. Isso significa que em apenas 30 dias iríamos atingir o topo histórico. Eu vou ser sincero aqui com vocês, enquanto eu estava escrevendo esse vídeo aqui para vocês, eu colocava que o Bitcoin poderia atingir esse valor por volta de 21 de maio. Mas no dia que eu fui gravar o vídeo, o Bitcoin saiu dos 50 mil, foi para os 57, e no dia seguinte ele saiu dos 57, foi para os 64, e agora ele foi dos 64 até os 67 e recuou. Então, sinceramente, os 69 mil estão muito mais próximos do que a gente imagina. E muito provavelmente isso vai acontecer bem antes do halving do Bitcoin pela primeira vez na história. E eu daria até o dia 21 de março no máximo para batermos o topo histórico. Mas tenha em mente que as coisas mudam rapidamente nesse mercado e eu sou apenas um cara aleatório em um estúdio criando teorias aqui. Eu não sou mãe de Ná e também não sou criptólogo. Então, não tome como verdade as minhas previsões aqui ou qualquer outra que você veja no canal, apesar da gente já ter acertado bastante. Só use isso como uma informação para você tomar a decisão que você acha mais confortável. Se você está dormindo tranquilo sabendo que o seu dinheiro está investido, você já está no caminho certo. Agora, a segunda notícia mais relevante para o mercado cripto é sobre a pressão vendedora sobre o Bitcoin do GBTC. Olha só, isso impactou muito no preço do Bitcoin quando os ETFs foram aprovados, mas no geral isso acabou, porque os clientes da FTX estão recebendo todo o seu dinheiro de volta em dólares americanos e provavelmente essas pessoas vão comprar Bitcoin assim que receberem esse dinheiro de volta. Olha só, e todo esse movimento vai acontecer no dia 8 de abril, muito próximo do halving. Isso já significa que realmente precisamos nos preparar o quanto antes. Nós estamos tendo tantas datas diferentes alinhadas para a época de abril e maio. Se fosse para você comprar alguma cripto, isso seria agora, antes que aconteça todos esses eventos com Bitcoin. Mas antes de termos todo esse fluxo entrando no mercado cripto, mas espere muita volatilidade no mês de abril. Inclusive espere uma venda em massa, como eu já disse nesse vídeo aqui. Porque da última vez que o Bitcoin
Bitcoin atingiu a sua máxima histórica, ele caiu por 3 meses e depois desses 3 meses ele voltou para o topo histórico. E para aqueles que gostam de números específicos, temos um potencial pico próximo dos 70 mil dólares. No geral, essa vai ser uma venda de realização de lucro natural, que as pessoas vão pegar o dinheiro que ganharam para comprar alguma coisa. E caso o Bitcoin repita o seu padrão, depois de uma queda, ele volta a se recuperar e pode ser capaz de bater os 100 ou até mesmo 200 mil dólares por unidade logo depois. Esses são movimentos que duram meses, e caso exista uma correção grande depois do topo do Bitcoin, muita gente fica cética nesse momento e acha que a moeda não vai mais subir. E é por isso que os meses de abril e maio podem ser uma loucura, apesar de fevereiro, já final de fevereiro, já estar sendo uma loucura para o Bitcoin. O ideal seria que em março ele dê uma estabilizada nessa volatilidade para voltar em abril e maio. Mas como eu falei, o mercado já está uma loucura. Agora o terceiro ponto é que esse bull market está alinhado com o início do corte de juros lá dos Estados Unidos. Diferente aqui do Brasil, quando se trata de reduzir as taxas de juros nos Estados Unidos, lá não é uma questão de se eles vão fazer isso ou não, mas quando eles vão fazer. Ou seja, quando o Fed corta as taxas de juros, trilhões de dólares acabam sendo criados na economia. E esse simples catalisador tem a força de puxar o S&P 500 para cima muito mais do que qualquer outro fator. Agora, o quarto fato é que as instituições, as empresas estão comprando mais do que nunca Bitcoin. Assim, os 100 mil dólares por unidade até o final desse ano realmente não está fora da realidade nem um pouco. Esse pode até ser um número conservador. Mas hoje, para as empresas comprar Bitcoin também está sendo uma ótima forma gratuita de ter marketing, porque isso sai em todos os portais de notícia. Além disso, também é uma maneira de equilibrar o seu patrimônio. Por exemplo, a Tesla, a Visa, a MicroStrategy são algumas das principais empresas que estavam comprando Bitcoin. E aqui no Brasil já olha o marketing que o Nubank ganhou por implementar isso dentro do seu banco. Agora, número 6. Esse ano temos narrativas ainda mais fortes do que no ano passado. Olha, recentemente tivemos uma nova categoria de produto lançado pela Apple, e sem falar sobre a nova versão da OpenAI, a Sora. Cada vez mais já parece que estamos vivendo no futuro. E se você combinar isso com mais aquela questão de que as péssimas empresas e projetos já foram eliminados do mercado cripto no bear market, no geral parece que as chances são muito favoráveis para que o Bitcoin tenha um grande desempenho esse ano. Agora que você já conhece muito bem todos os fatos, como que você realmente pode ganhar dinheiro nessa oportunidade que tem em mãos? Olha, o primeiro passo é escolher uma narrativa. Nesses vídeos do canal, por exemplo, eu examino várias narrativas diferentes. Lá você já vai encontrar aquela que faz mais sentido para você. Tente focar em no máximo 3 narrativas, beleza? Olha, agora um grande erro que eu estou vendo muitos investidores iniciantes do mercado cripto é querer aprender sobre tudo. NFTs, abrir operações de long, de short, aprender sobre alavancagem ou de position trade, e até mesmo aquela pessoa que está gastando várias horas para entender todas as narrativas que estão surgindo no mercado. E com tudo isso eu já vi muita gente ficar sobrecarregado com excesso de informação e eles não colocam nada em prática. Ou pior, fica a todo momento mudando dinheiro de uma narrativa para outra. E assim eles perdem centenas até milhares de reais para taxas e pela falta de paciência. Você é aquela pessoa que sabe de tudo e ao mesmo tempo não teve resultado com nada. Agora, a próxima maneira de vencer nesse mercado em alta parece ser muito simples. Mas já um lembrete aqui importante, aproveite o processo, galera. Agora você vai ver muita gente falando que ganhou milhares de reais, até milhões de reais no mercado, e você começa a se comparar e fica frustrado com seus próprios resultados. Esse mercado de alta pode acabar depois de 12 ou até 18 meses, e vai ser difícil ter sucesso se nada disso faz sentido para você, se é algo que esgota toda a sua energia mental e te deixa aí tenso, você não se sente confortável com seu dinheiro nesse mercado. Se você, por exemplo, não está entendendo o mercado de NFTs ou o mercado de DeFi e as pools de liquidez, faz algo mais simples e que você já entenda, como por exemplo, colocar o seu dinheiro em alguma camada maior ou um projeto que você entenda a narrativa pelo menos um pouco. Acredite, se você fizer isso, vai ser muito mais fácil fazer dinheiro no mercado. Agora imagine que você já sabe qual narrativa investir e você quer negociar as criptos desse nicho. Para isso, você tem que ser como um robô. No geral, os investidores iniciantes, eles tomam muito prejuízo porque eles são movidos pelo FOMO ou pelo FUD. Assim, eles perdem tudo o que ganharam porque se apegam emocionalmente a certos projetos e geralmente quando você ganha R$1.000, a próxima coisa na mente da pessoa já vai ser, beleza, agora como que eu vou fazer para ganhar 10 mil, depois 120 mil e no final como eu faço R$1 milhão? E quando você não tem esses resultados, isso afeta ainda mais o seu psicológico. Então negociar como um robô significa que você não vai se deixar ao máximo ser levado pela ganância porque ela quebra as pessoas. Por exemplo, pense em quem esperou muito tempo para vender no último ciclo de alta. Eu confesso para você que eu fiz isso com alguns projetos e esse erro me custou muito caro, tá? Tiveram projetos como por exemplo a Matic que chegou a fazer mais de 90 vezes na minha carteira, mas eu segurei ela por muito tempo e não vendi tudo o que deveria
loteria e depois só exercia em 40 vezes. Então olha só como eu perdi mais da metade do lucro que eu tive por ser ganancioso. Bom, essa lição eu aprendi de uma maneira que não foi muito legal. Eu espero que você use esse meu exemplo para não cometer o mesmo erro. Então já aprenda a aproveitar os lucros que você tiver no mercado. Vocês pediram no vídeo passado e eu vou falar aqui sobre a minha própria estratégia de venda para tornar tudo isso muito mais fácil. Então até o final desse vídeo eu vou mostrar toda essa estratégia. Agora o próximo passo, se eu não me engano é o terceiro, ele é extremamente importante, que é fazer a sua própria pesquisa. Aqui independe de dinheiro, então não importa se você vai colocar R$100, 1.000 ou até R$1 milhão. Todos vocês devem encontrar uma maneira de fazer a sua própria pesquisa sobre qual projeto você pretende investir. Então olha só, se isso significa que eu vou assistir um vídeo do Eric, ou eu vou ver o volume nos últimos 30 dias daquele projeto e depois eu vou dar uma olhada no seu Tokenomics, isso já é muito bom, tá? Porque também existem algumas pessoas que literalmente investem no primeiro projeto que eles veem na frente lá no Twitter, ou naquele projeto que o seu amigo da faculdade aí falou pra você. Então definitivamente não faça essa segunda coisa, tá? Agora por último, mas não menos importante, se você quiser ganhar muito dinheiro no mercado, é muito simples, tá? Você precisa entrar nas narrativas antes do varejo. Então olha agora, ainda acho que estamos no início do ciclo de alta, porque no último mercado de alta eu lembro da audiência que nós tínhamos aqui nos vídeos, por exemplo, nichados sobre cripto. Hoje ainda temos uma fração de tudo que foi em 2021 e 2022. E olha só, se eu for agora no Google Trends e digitar aqui criptomoeda, já dá pra ver onde nós estamos no momento. Já chegamos próximos dos 26 pontos e agora olha como foi no último ciclo de alta, quando o Bitcoin estava em seu valor mais alto, chegando em 100 pontos no Google Trends. Agora nós não estamos nem na metade do caminho. Todos esses dados aí que eu mostrei nós usamos para fazer os vídeos no YouTube. E olha, o verdadeiro dinheiro do varejo ainda não chegou no mercado. Agora vamos passar pelo ranking das 7 principais criptos que podem render pelo menos 10 vezes. Na verdade, nessa lista eu tenho bem mais do que 7 criptos e essas outras moedas podem render bem mais do que 10 vezes. Então no final do ciclo nós vamos olhar para trás e ver que algumas dessas moedas atingiram 20, 30, 40 e até mesmo vão chegar em 100 vezes. Agora, antes de começar, eu preciso deixar muito claro que isso daqui não é uma recomendação de investimentos. O mercado cripto tem um risco alto e as altcoins acabam sendo muito especulativas. E a maioria dos investidores perdem dinheiro. É por isso que eu encorajo cada um de vocês a sempre fazer a sua própria pesquisa e ponderar se faz sentido colocar dinheiro no projeto ou não. Então, passando por cima das principais narrativas desse ano. Olha, no ciclo passado nós vimos as camadas 2, NFTs, DeFi e moedas do metaverso explodirem. Tivemos algumas gamecoins como Axie Infinity, Sandbox e a Gala Games que tiveram altas enormes. A diferença de agora para aquela época é que esses jogos na verdade não são tão bons assim. E lá, como era novidade, as pessoas estavam bem empolgadas com o fato de que havia um jogo cripto que seria lançado e que existia uma maneira de você ganhar dinheiro enquanto você jogava um videogame. Mas eu acredito que neste ciclo de alta os investidores não vão mais entrar tanto nesse tipo de projeto sem tanto desenvolvimento. Por isso que apenas aqueles projetos que têm um conceito muito bem feito, têm financiamento de grandes produtoras de games, ou são aqueles que estão ativos construindo seus games e seus desenvolvedores não estão nisso apenas para ganhar dinheiro rápido e deixar aquele projeto morrer, são esses projetos que vão pra frente. Ó, já fica sabendo que no ciclo de alta é muito comum esse tipo de coisa. E pra quem é mais novo aqui e não sabe o que é a narrativa de GameFi, eu vou explicar aqui melhor. Ela é bem simples, tá? Nos jogos tradicionais, as pessoas colocam dinheiro e gastam seu ativo mais precioso, o tempo. E no geral, você não ganha nada com isso, mas quando se trata dos jogos cripto, você pode dedicar o seu tempo nele e ainda receber dinheiro de volta. E nesses nichos de jogos NFTs ou criptogames, você pode investir no jogo em si ou você pode investir na estrutura de onde esses jogos serão construídos. E já começando com a primeira moeda na nossa lista, a moeda BIM, por exemplo, é uma moeda de estrutura. A Immutable X também é um token que eu falei para os membros do nosso curso e também cheguei a falar em lives e ela já mais do que dobrou. Esse também é um token de infraestrutura que tem performado muito bem nesse setor. Eu ainda acho que eles têm um potencial enorme nesse setor. No último ciclo de alta, a GMT, por exemplo, explodiu também, em que esse era um jogo basicamente que as pessoas caminhavam por aí e recebiam tokens. Esse tipo de projeto ele ficou conhecido como Move to Earn ou Step to Earn. Até testamos algo similar aqui no canal e muita gente ganhou dinheiro com a GMT. Mas fazendo uma pesquisa mais aprofundada, dá para perceber
perceber que esse era um esquema de pump and dump, porque só olhando para o gráfico dela, você percebe que tem muita gente negociando com informações privilegiadas. Os criadores, por exemplo, fizeram um marketing exagerado no início e depois eles abandonaram o projeto por completo quando fizeram dinheiro com isso. Então nós não queremos nada disso, beleza? Mas quem é iniciante às vezes olha para esse tipo de gráfico e pensa, se subiu assim no passado, provavelmente vai subir de novo no futuro. Na verdade não. Cuidado com esse tipo de gráfico, sempre olhem para a tokenomia do projeto. Vejam se os tokens são distribuídos para pessoas diferentes ou não. Outro token que está tendo desenvolvimento é o Heroes of Mavian. Esse token ele foi lançado recentemente e subiu bastante, chegou a bater os $10 por unidade e agora está em $7. Mas depois de um lançamento bem sucedido, muitos investidores realizam um lucro e essa correção é natural. Hoje esse token está começando a se estabilizar e ele pode chegar em $12 e até $15 facilmente. E ele já tem apoios de parceiros gigantescos, como por exemplo a Crypto.com e a Binance. Os tokens desse projeto eles são negociados na própria Crypto.com e você pode usar essa plataforma para comprá-lo. Nesse link da descrição você pode abrir conta com o nosso cupom para ganhar até $25 de volta. Olha, no geral, quando você tem essas exchanges grandes investindo nesse projeto, isso significa que esses tokens serão listados nessas exchanges em algum momento. E só pela quantidade de investidores que essas corretoras possuem, elas podem facilmente fazer o projeto explodir quando a listagem dele acontecer, mesmo sendo um projeto ruim. Agora, no caso desse jogo, ele também é conhecido por ser uma réplica do Clash of Clans. E é possível baixar esse projeto na própria App Store e no Google Play Store e testá-lo aí na sua casa. Nesse nicho de GameFi, eu acho que a melhor maneira de se expor a ele é através da infraestrutura. É quase como comprar um ETF onde você leva vários ativos de forma mais diversificada. Agora, a nossa próxima narrativa é da inteligência artificial. Dentro desse nicho, existem muitos projetos que não fazem tanto sentido assim, mas pelo hype e atenção a esse tipo de nicho, eles acabam ganhando muito valor. Olha o ChatGPT que está se desenvolvendo e atraindo cada vez mais pessoas para esse nicho. E alguns projetos específicos estão sendo influenciados pelos lançamentos que a empresa OpenAI está fazendo, que é a criadora do ChatGPT. Eles lançaram recentemente o Sora, que é aquela nova ferramenta que cria vídeos mega realistas e fez com que algumas moedas, como por exemplo a WorldCoin, subisse muito. Nós já analisamos essa moeda na parte fundamentalista e ela não tem nada a ver com a Sora, mas ela tem o apoio de um dos criadores do ChatGPT, assim como a Sora tem. Olha só, essencialmente a WorldCoin ela é um dispositivo que você vai escanear a sua íris e assim você vai ganhar alguns tokens do projeto e ela ainda não tem muita aplicação e funcionalidade. Na verdade, a ideia é que isso vire um tipo de RG mundial, como se fosse um documento de identidade aceito em qualquer parte do planeta. Eu já adianto que esse nicho de IA nesse ciclo é o equivalente ao nicho de GameFi do ciclo anterior. Muitos projetos iniciais sem muita funcionalidade, mas que vão se valorizar muito só pelo hype das IAs. Mas aqui nós podemos citar um que tem mais fundamento, que é a Render. Essa é uma altcoin com uma comunidade forte e ativa, e o projeto ele funciona como se fosse uma grande plataforma de aluguel de placas de vídeo. Ela basicamente linka pessoas que precisam de um poder computacional de GPU com quem possui esse tipo de sistema. E as IAs usam muito a GPU para aprender, para o machine learning, e por isso que esse projeto está ganhando bastante valor com as IAs. Outra coisa importante é que cerca de 70% dos tokens já estão em circulação no mercado. Então ainda vai ter uma inflação nesse token, mas ela vai acontecer aos poucos assim que os tokens forem liberados. E essa Render, ela está na rede da Solana, que está ganhando bastante atenção nesse setor e atrai muito capital e projetos. Então por isso que a Render é um dos projetos interessantes de IA. Olha só que interessante, a Octane Render está por trás de uma tecnologia utilizada nos chips M1 e M2. Inclusive, é uma tecnologia utilizada pelo próprio Apple Vision Pro. Essa empresa que trabalha junto com a Apple é um braço do grupo da Render. Então essa cripto ela pode facilmente chegar nos $20 por unidade. Agora a próxima narrativa são dos Real World Assets. Essa narrativa funciona da seguinte maneira. Imagine que você vai comprar um tênis da Adidas e quando você compra e abre a caixa e olha ele melhor de perto, percebe que o produto é falso. Mas como poderia ser falso se você comprou no shopping em uma loja conhecida? Como que isso aconteceu? Bom, nesse mercado muita coisa pode acontecer, onde até mesmo a loja que vendeu para você não sabia que o produto era falso. Pode acontecer na distribuição, na cadeia de fabricação e etc. Mas é aí que entra os Real World Assets. Eles são certificados que comprovam que aquilo é realmente original e que aquilo existe no mundo real. E nesses casos, por exemplo, no mercado de luxo, ele pode ser muito útil. Inclusive, esse foi um dos mercados que mais cresceu dos últimos anos. Imagine que você teve lucros absurdos com cripto e compra o seu Porsche. Lá dentro vem um chip com QR Code em que você escaneia aquilo
estilo e você pode olhar a unidade do seu carro e o comprovante de que ele é original. Ou, por exemplo, isso também pode ser aplicado em roupas de luxo, etc. Essa é uma das utilidades dos Real World Assets. Agora, as maiores dentro dessa narrativa são a Avax e Link. Muita gente que nos acompanha aqui no canal ganhou bastante dinheiro com a Link, mas vocês sabem que ela não é diretamente um Real World Asset, porque elas estão mais fortes em outras narrativas. Mas esses dois ecossistemas, eles funcionam para conectar as informações de certos projetos. Eles já são bem grandes, consolidados no mercado, e esses são tokens que no final do ciclo será possível fazer pelo menos 5 vezes o preço atual deles. A próxima narrativa são dos tokens BRC20. Olha, todas as narrativas funcionam da forma que eu vou explicar, mas principalmente essa daqui. Olha, quanto mais popular o Bitcoin se torna para o público no geral, melhor é para essa narrativa, e por isso ela vai performar melhor. Como eu falei, isso acontece para todas, mas principalmente para essa, porque as pessoas vão procurar mais sobre utilizar a rede do Bitcoin, não apenas como uma especulação, mas como um uso real. Além dos tokens BRC20, temos a novidade no mercado, que são os tokens ERC404. Mas se você der uma olhada nesses novos tokens aí, a maioria são esquemas de pump and dump, então nem vamos falar deles aqui. Agora, um dos tokens que tem performado muito bem dentro dessa narrativa são os Ordinals. Basicamente, esses são NFTs que usam a rede do Bitcoin. Olha só, no geral, os NFTs mais famosos, eles usam a rede da Ethereum. Só que os Ordinals, eles são uma novidade para o mercado. E com esse projeto, para cada satoshi do Bitcoin é possível dar uma atribuição. Por exemplo, mintar um NFT em forma de imagem ou de texto. E as pessoas acharam tudo isso muito interessante, porque o básico de uma coleção NFT bem sucedida é o limite, sua raridade e a demanda. E como sabemos, o Bitcoin ele tem apenas 21 milhões de unidades para serem mineradas, ou seja, seriam 2,1 trilhões de satoshis no total. É bastante coisa para uma coleção de NFTs, mas enfim, esse projeto está com bastante atenção, e ter atenção no mercado é ter dinheiro. Como o Bitcoin está sendo muito adotado agora, e a cada alta que ele tiver, mais pessoas vão colocar dinheiro nos Ordinals e mais ele vai subir. Agora, a nossa próxima narrativa, que eu particularmente tenho uma opinião já formada sobre ela, que dá para fazer dinheiro sim, mas é possível fazer dinheiro com outras moedas, correndo menos risco, mas é a narrativa das meme coins. No geral, todas as moedas são uma porcaria na parte fundamentalista, mas é possível ganhar dinheiro com elas também. Não é tão simples, mas é possível sim. Se olharmos até desde a publicação, por exemplo, desse vídeo que falamos da PEP, de outras meme coins, a PEP já teve uma alta de quase 200%. Então esse mercado realmente dá dinheiro, mas com várias aspas, tá? Mas no geral, essas moedas dependem de catalisadores para subir. E eu buscaria moedas que estão fora das corretoras grandes, por exemplo, mas com potencial de serem listadas lá. Foi o que aconteceu com a PEP. Aqui agora fica difícil falar o nome para você, porque a maioria dos projetos não valem nada e essas narrativas são difíceis de acertar. Eu já tenho esse guia completo para aumentar a chance de escolher esse tipo de moeda, e eu recomendo que você assista esse vídeo depois. Mas agora falando das maiores. A Bonk é uma das moedas que tem atraído muita atenção e o market cap dela ainda é pequeno. A PEP, ela também tinha um market cap pequeno, ela foi listada na Binance e depois disso ela explodiu novamente. Então perceba que elas sempre dependem desses catalisadores. E quando nós estamos falando de meme coin, considere exercer o valor investido caso dobre o seu investimento. E se você já estiver fazendo 3, 4 ou 5 vezes, considere vender totalmente a sua posição. Nesse tipo de moeda, quando tem umas altas muito explosivas, você precisa exercer o lucro, porque uma hora ou outra o projeto vai perder o interesse e vai ficar estagnado, e você acaba ficando preso naquela posição e chega até a perder tudo que você investiu, porque não tem liquidez. A história desse cara aqui, o milionário com Dogecoin, é uma grande lição para todos que querem entrar nesse mercado aí das meme coins. Ele chegou a ter quase 3 milhões de dólares e por não exercer o lucro, ele perdeu tudo o que ganhou. Saiba que no geral, todas as meme coins são esquemas de pump and dump. Mas agora, para você saber a hora de se expor às altcoins, você precisa entender para onde vai o dinheiro no mercado cripto. Olha só, temos 4 fases do mercado. Na primeira, o Bitcoin ele começa a subir bastante, muito mais do que Ethereum ou altcoins. Nessa fase, a dominância do Bitcoin sobe também. Essa é a fase que estamos vivendo agora. Só que depois disso, imediatamente, chegamos na fase 2, que é onde o Ethereum passa a performar melhor do que o Bitcoin. Isso acontece porque o dinheiro que estava indo para o Bitcoin agora passa a ir para o Ethereum. Essa é a fase para ficarmos muito atentos, tanto é que eu já fiz aportes no Ethereum, por exemplo, para antecipar a fase 2. Mas depois dela temos a fase 3, das altcoins grandes. As moedas dentro ali do top 20 em market cap, elas começam a subir bastante, enquanto o Ethereum ainda continua subindo, mas não tanto quanto elas. O importante é que as large caps, essas altcoins maiores, estão subindo muito mais do que o Bitcoin e o próprio Ethereum. Agora em seguida temos a quarta fase do mercado, que é a
Altcoin Season. As maiores altcoins do mercado vão ter altas verticais e muito explosivas, e moedas menores com capitalizações de mercado pequena, como por exemplo as intermediárias, as pequenas e as microcaps, começam a explodir também. Nessa fase, muita gente começa a falar de criptomoedas, os vídeos no YouTube pegam muitas visualizações, tem meme por toda a internet sobre cripto e todo mundo está muito animado com o mercado. O ideal no mercado de altcoins é entrar na fase 2 e sair na fase 3 ou fase 4. E por que sair em uma ou outra? Olha, muitas vezes não chegamos na fase 4, porque é apenas um rally dentro das altcoins. Entre 2023 e 2024 tivemos vários, mas esses rallies eles são algumas semanas de alta, mas depois deles as altcoins sofrem correções significativas, por isso que é bom exercer o lucro sobre essas moedas. Também é legal ver o índice de medo e ganância do mercado cripto, que quanto mais para o vermelho, maiores são as chances de você comprar as principais moedas baratas. Aqui eu estou falando das principais, tá? Como por exemplo Bitcoin e Ethereum e até algumas large caps. Nesse momento você não deve pensar em meme coins ou altcoins menores, isso quando estamos com uma tendência no geral de alta ou com o mercado lateral. Já quando estamos na parte verde aí do medo e ganância, temos duas opções. Estamos começando uma temporada de altcoins e dá para se posicionar ainda em algumas narrativas, ou já estamos no topo e é hora de vender. Quanto mais o indicador está para o sentimento de extrema ganância, maiores são as chances de estarmos no topo do mercado. Da forma como está hoje, ainda temos várias oportunidades porque estamos no início do mercado de alta. Mas se você ver esse vídeo daqui 12 meses, por exemplo, tudo pode ter mudado. Meu foco principal agora é focar nas narrativas de altcoins, me expor a elas e quando termos uma mudança na tendência do Ethereum, sair e exercer o lucro. Mas depois dessa alta do Bitcoin, a qualquer momento podemos ter a fase 3 e a fase 4, a temporada das altcoins. Por isso que eu já estou voltando a me posicionar em algumas narrativas, principalmente narrativas de IA, que eu não estava posicionado antes, com uma parte do meu dinheiro e eu ainda mantenho aquele caixa para oportunidades. Mas quando se trata de altcoins, os prazos não são tão longos assim de exposição, geralmente costuma ser entre 14 até 30 dias. Quando estamos na fase 4 do mercado, isso pode durar até mais. As únicas exceções que eu estou carregando por mais tempo sem exercer o lucro são Matic e Link, mas também não se engane, eu não vou me apegar às altcoins, eu já estou com uma rentabilidade acima de 250% nessas moedas e vários alunos estão com rentabilidades até maiores do que essas. Nós tivemos até a notícia em uma das lives de uma seguidora que comprou a sua casa com o lucro que teve em cripto. Então esse mercado pode ser muito explosivo, mas tenha cautela, tá? A nossa intenção aqui é ajudar você o máximo possível, porque eu sei que tem muita desinformação por aí e só vale dizer o seguinte, que em breve eu vou exercer algumas posições de altcoins e usar parte desse dinheiro em outras narrativas. Eu sei que os vídeos no YouTube as pessoas costumam assistir vários dias depois dele ser postado, mas quando se trata de altcoins é sempre bom fazer a sua própria pesquisa para ver se continua fazendo sentido se expor a essas moedas que eu falei ou não. Por isso que eu recomendo que você continue acompanhando os vídeos aqui do canal e ative o sininho para você assistir assim que sair um vídeo novo, porque agora no mercado de alta vai ter muita volatilidade e ele não vai durar para sempre, e aproveitar ele o máximo possível é o melhor a se fazer agora. Agora as lições básicas também precisam ser ditas aqui, não coloque o dinheiro da sua vida toda em uma altcoin, porque o seu risco acaba sendo enorme e o seu sono será afetado. As pessoas mais pacientes e as raízes aqui do canal estão junto comigo aportando desde os 15 mil dólares lá do Bitcoin e esperando já há muito tempo por esse momento. Quem viveu todo o ciclo de baixa sabe também que o básico é transferir as moedas como Bitcoin e Ethereum para o médio prazo para uma wallet, porque muitos já perderam dinheiro por não conseguirem sacar as suas criptos. Mas saiba que durante o bull market é mais difícil algo assim acontecer com uma corretora, por exemplo. Mas quando o mercado de baixa chega, você deve estar protegido, beleza? Pessoal, se vocês gostaram dessa aula completa aqui, confiram os links abaixo na descrição, tem as corretoras que eu utilizo, wallets que eu utilizo e claro, a nossa comunidade cripto que está recebendo um desconto especial de bull market para entrar no Rico com Cripto. Como o próprio nome do curso já diz, muitos alunos ficaram realmente ricos com cripto e nesse bull market não será diferente. Vale dizer também que só entrar no curso não basta para você enriquecer, você tem que assistir todas as aulas, acompanhar as lives e aplicar tudo que a gente ensina lá. Bom, eu sou o Eric, eu vou ficando por aqui, desejo um ótimo dia para você e um abraço. Até mais!